Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do programa Despertar Espírita. O nosso encontro de todas as semanas, na busca sempre de informações, de esclarecimentos, de estudos que estamos fazendo e queremos cada vez mais partilhar, mas não apenas entre nós, partilhar com quem nos ouve, partilhar com quem nos assiste. E aceitando sugestões que oportunamente a gente vai também formatar para incentivar exatamente esta participação dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, sugerindo temas. O tema de hoje é a morte. E o que é a morte na visão espírita? Aliás, a morte como fenômeno é um dos mais comuns, digamos assim, dentro daquele conceito que se tem de quem chega a esse mundo, um dia parte desse mundo. Parte para sempre. A morte é uma ruptura definitiva. Esse que é um dos mais normais e naturais fenômenos e que ocorre diariamente com cerca de 160 mil pessoas, que é a informação que se tem. Diariamente desencarnam, morrem 160 mil pessoas, 160 mil almas. Nascem em torno de 250 mil. Mas para onde vão as almas no momento da morte, no momento do desencarne? E de onde vêm essas novas almas que chegam como espíritos e acabam assumindo e recebendo uma vestimenta carnal para também cumprirem o seu tempo nesse plano da existência? Para espíritas ou para não espíritas, esse continua sendo sempre um assunto que para alguns é tabu, que para outros tem todas as respostas. Será que tem? Será que tem mesmo? E é isso que nós queremos, partilhar com os nossos ouvintes e telespectadores e internautas a partir de agora, sempre aqui com a presença dos nossos parceiros, o Jorge Brandão, a Márcia Tifo, o Diógenes Chaves, que pelo menos para mim tem sido uma grande experiência esta convivência durante o tempo desse programa. E para irmos direto ao ponto, o que é a morte na visão espírita, Jorge Brandão? Bom, é uma alegria, realmente, além de uma experiência, de um aprendizado, é uma grande alegria estarmos aqui falando, sobre a nossa querida doutrina espírita. Eu trago aqui um texto do nosso querido Mário Quintana, gaúcho, alegretense, e que ele diz assim: esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nossas malas nunca estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Então, quando tu comentava do desencarne de 160 mil almas diariamente, nós achamos isso natural, porque num planeta de 8 bilhões de seres, é natural. Agora, quando entre estas 160 mil almas está um ente querido nosso, tudo muda. Porque existe um sentimento maior, existe uma convivência maior, existe uma dor por trás disso. E o Espiritismo, também conhecido como Consolador, ele não está aqui para anestesiar a dor, ou mesmo para dizer que ela não existe, mas sim para trazer esclarecimento, conforto, à luz da doutrina espírita. Uma vez, uma senhora, após uma palestra, me perguntou assim: o senhor é espírita? Então me diga uma coisa, é verdade que espírita não chora quando desencarna um ente querido? E eu disse: não, o espírita chora, e é necessário chorar. O que o espírita não faz é se desesperar, porque ele sabe, do reencontro, que o reencontro é absolutamente certo e que nós somos, sim, seres imortais. Bom, a partir desta introdução do Jorge, quero também partilhar e ouvir a opinião da Márcia, do Diógenes, e formulo uma outra pergunta. O que acontece a partir desse fenômeno que nós chamamos morte? É o fim, Márcia?
Boa pergunta, né? E eu acho que é a nossa busca maior quando a gente começa a ter contato com essa questão da morte, que nos acompanha. É uma certeza de que isso vai acontecer para todos, mas de certa maneira a gente coloca véu sobre esse assunto, sobre esse conteúdo, e raramente se tem uma, poderíamos dizer, tranquilidade natural de tratar dessa questão como se trata de uma questão corriqueira da nossa vida. Então, por conta, penso eu também, de toda essa dificuldade, de como a gente lidou com a morte até então, né? Aquela preocupação e até um afastamento, não vamos falar disso agora, né? E por razão disso, talvez, a gente já tenha sido um pouco treinado a não tocar muito no assunto, o que dificulta muito essa naturalidade da percepção para responder essa questão do que acontece posterior, né? Como é que se lida com isso? Para onde vai o espírito? Há um espírito, né? Nós somos corpo, matéria, espírito. Morreu, terminou, vai, como algumas crenças religiosas, arder no fogo do inferno e aguardar o julgamento final. Vou me afastar eternamente daqueles que eu amo, né? E aí a gente começa a analisar uma série de questões assim que poderia com naturalidade se lidar no nosso dia a dia, ensinando desde já as crianças, né? Tratando dessa questão, que é algo que vai acontecer naturalmente com todos nós, né? E aí vem a bênção dessa doutrina espírita, nos possibilitar um desvendar, ainda que a gente parcamente e acanhadamente consiga acessar a clareza desse conteúdo, porque ainda somos muito limitados, já conseguimos, a partir desse grande conteúdo, mudar a nossa visão de ver da morte e lidar com ela de maneira mais tranquila, compreendendo que somos almas imortais, que há uma separação do espírito, que é a vida verdadeira, a vida eterna, daquele corpinho que serviu de empréstimo naquele momento para a gente viver essa etapa aqui. Ele vai perecer, o que morre é ele, e a gente segue em novas etapas. E como serão essas novas etapas, o que acontece? Aí entra essa grande questão. Como eu estou nesse processo? Como é que vai acontecer tudo isso? Então, existe realmente? Então não vira fumacinha? O espírito não vira fumacinha? Não, tem uma continuidade. Então, como é que se dá isso? Né? Pois é. Bom, na participação do Jorge e na participação da Márcia Diógenes, parece ter ficado, para mim ficou bem claro, tá? Já estava tão claro e ficou mais claro, de que realmente a morte não é o fim. A morte não é o fim. Tá? A vida continua depois da morte como nós a concebemos. Porque nesta visão a morte não existe. A morte é uma passagem, né, de um estado para outro. Bom, concordamos que não termina? E se não termina e é uma passagem, Diógenes, todos os que morrem, todos os que desencarnam, vão para o mesmo lugar, no mesmo tempo? O que acontece assim, é que a morte em si, ela não dói. Né? Como diz Kardec, o homem não tem medo da morte, o homem tem medo da transição, né? Nas palavras dele. O que significa isso? A depender do nível evolutivo de cada um, né? do esclarecimento moral e espiritual de cada um, isso vai implicar, né, na sua situação após a morte. Né? Então, assim, como que vai se dar essa transição? Até, né, os espíritos superiores dizem que, alguns perguntam, mas essa transição ela é rápida? Né? É demorada? Vai também influenciar do nível de elevação moral e espiritual de cada um, de esclarecimento de cada um. Para uns pode ser rápido, para outros não tanto, e para outros pode demorar um longo tempo. Né? O nível o quanto materialista eu sou, o quanto eu me apego às coisas materiais, né? O quanto eu me apego à minha casa, o meu carro, a herança, coisas que me deixam, vamos dizer, se usar essa palavra, aterrados aqui, né? E isso vai influenciar no momento do desligamento, né? Que há um desligamento, né? Que ele pode ser, como eu falei, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas dependendo deste processo de transição, vai ser a situação desse espírito do outro lado. Ele pode passar por uma breve perturbação ou uma perturbação maior, né? Então, vai sempre depender do grau evolutivo de cada um neste processo. Eu estava assistindo uma palestra de um médium, né, digamos assim,
bastante evoluído, bastante evoluído. E ele relatando experiências, né? E aí diz que uma mãe, né, chega muito preocupada, né, vivendo a perda de um filho, a experiência da perda de um filho. E querendo saber para onde é que tinha ido o filho dela, como é que estava, a principal preocupação dela, como é que está o meu filho. Ela já acreditava que o filho continuava vivo, tá? Não tinha terminado. Mas ela queria saber como é que ele estava, qual é a informação que ele, como médium, poderia lhe dar. Como é que está o meu filho? E aí ele conta que respondeu com uma pergunta: como é que era o seu filho nesse plano? Como é que era o seu filho nesse mundo? Dentro daquilo que o Diógenes estava colocando e que me trouxe à lembrança esta experiência relatada. Ou seja, a morte não nos transforma. A morte não nos dá... Nos torna anjos. Exatamente, né? A graça da angelitude por si só. Morremos e viramos santos, ou anjos, ou demônios. Tá? Nós levaremos as nossas aquisições espirituais, as nossas aquisições morais, e seremos lá a sequência do que nós fomos aqui. Concordam? Sim, eu gosto de uma frase que diz: para morrer bem é preciso viver bem. Né? E nisso não estão os rótulos, né? Que eu tenho um livro que eu li, que me ocorreu agora, do irmão Jacó, psicografado pelo Chico Xavier, onde ele conta a história do desencarne dele. Ele foi dirigente espírita, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele foi um grande trabalhador espírita, e ele relatou que a sua chegada no plano espiritual, ele não tinha luz própria. Enquanto outras pessoas que não conheciam o espiritismo estavam bem melhores do que ele, numa situação bem melhor. Então isso prova que o quanto o conhecimento pode nos ajudar, nos dar serenidade, nos dá também responsabilidade, é claro, mas somado a isso, as nossas ações aqui na Terra, independente do nosso credo, da nossa religião, faz a diferença. Né? Então, realmente, né, nós... precisamos, né, colocar em prática aquilo que nós sabemos, o pouco que nós sabemos, e assim nós construirmos já uma volta para casa, né, uma volta para casa que seja realmente, que a gente possa dizer assim: poxa vida, eu aproveitei, perdi algumas oportunidades, mas aproveitei essa encarnação, porque a maioria dos que chegam lá, segundo a série André Luiz, realmente dizem, né? Mais uma vez eu perdi grande oportunidade de evoluir. Né? Pois é, e aí esse véu que a Márcia colocou, né? Que muitas vezes nos encobre a visão aqui e também do lado de lá, até que tenhamos passado por inteiro por esse processo que o Diógenes referiu. Por isso o tempo, né, do despertar do lado de lá também não é um tempo único para todos. Não é uma regra fechada para todos, não é um padrão. Né? Existem diferenças e essas diferenças serão sempre o resultado da nossa evolução ou não, enquanto aqui estivermos. Né? E aí a doutrina espírita nos aponta com mecanismos para esta compreensão e para esta preparação, a reforma íntima. Porque muitas vezes quando a gente tenta compreender o fenômeno morte e entender o que existe do lado de lá, a gente meio que se desliga das coisas aqui desse plano. Até que também percebe, quando busca, que nós temos compromissos aqui, sim. Nós somos dualistas, nós somos materiais enquanto estivermos aqui, temos o corpo físico e temos responsabilidade sobre ele. E temos a nossa vida espiritual, que é a nossa essência. Então, este equilíbrio também me parece seja importante para que nós possamos chegar com consciência e melhor preparados para o retorno à vida espiritual, de onde a gente veio e que esqueceu do processo de oportunidade para as nossas descobertas nesse momento e para
aquele crescimento que nós assumimos como compromisso. Também acho que naquilo que já foi colocado pelo Jorge. Né? Nós temos o compromisso, nós aceitamos condições para voltarmos aqui nesse momento da reencarnação. E tudo isso, né? Tem um autor que fala sobre isso, não me lembro agora qual é o autor. Tudo isso vai passar pelo filme da nossa vida, quando nós voltarmos para a vida espiritual. E aí nós poderemos até dizer o que também já foi dito: puxa, que oportunidade que mais uma vez eu perdi. E aí vamos voltar, né, para aquela fila, esperando uma nova chance, nesse eterno ir e vir. Tá? Ir e vir. Como passageiros que somos, né? Tem uma expressão usada pelo Victor Hugo, né? Como habitantes dos dois mundos, do mundo material e do mundo espiritual. E toda essa visão só é possível justamente porque a gente tem hoje, nós no caso aqui, né, uma ciência séria que possibilitou desvendar esse véu de maneira racional, coerente, né? Seria difícil a gente lidar com essa questão quando não se tem uma compreensão dessa possibilidade da continuidade da vida, né? Fica difícil lidar com as questões do mundo hoje, e a gente viver enquanto homem no mundo com uma visão um pouco diferente das coisas, né? Um despertar de consciência, uma necessidade para a busca da reforma íntima, quando, de certa maneira, aqueles contextos e conteúdos que permeiam a minha formação, eles não estão sentados em bases sólidas. O que queremos dizer é que, às vezes, quando alguma fé que nos chega, alguma crença que nos chega, ela chega de forma irracional, sem uma coerência para nós, é mais uma alegoria que eu estou seguindo. Quantos hoje seguem agremiações religiosas que simplesmente vai cumprir um ritual, que se conversar com a pessoa, às vezes, ela não consegue expressar o conteúdo daquilo que ela aprende, ela não consegue utilizar como ferramenta o conteúdo daquilo que ela professa, né? Então, a gente percebe que, às vezes, aquilo que ela se vincula não é uma ferramenta adequada para que ela se prepare para a vida, né? Então a gente fala hoje de uma ciência séria, não apenas o espiritismo, várias filosofias aí que trabalham de maneira grandiosa a questão da necessidade da mudança comportamental para que a gente viva bem e se prepare bem para um futuro que vem aí, independente da crença que se tenha do que vai acontecer, há um futuro. Em todas as religiões há um futuro, né? Talvez o fim lá, muito diverso uma do outro, mas essa continuidade há, porque já é uma razão suficiente para a gente pensar no agora, né? Numa mudança, num despertar de consciência. Kardec, no século XIX, quando teve contato com as mesas girantes na Europa, e possibilitou toda aquela fenomenologia aonde ele veio estudar, ele, pedagogo, cientista na época, totalmente desconectado de qualquer filosofia religiosa, pesquisador sério, utilizou o método mais rigoroso científico que ele estudava para conseguir trabalhar todas aquelas questões. E quando tem acesso, ele vem questionar o que é a espiritualidade, a partir daquele momento ali, do que estava acontecendo ali. Inclusive, o objetivo número 1 dele era desmistificar aquilo. Exato! Era provar que aquilo não era real. E olha que interessante a resposta dos espíritos. Nós somos os espíritos dos homens que viveram. E ele parte daí, né, toda essa questão. Os espíritos dos homens que viveram. Matou a morte. De maneira mais clara, veio explicar Jesus lá na época, quando falou que um consolador viria explicar, de certa forma, um conteúdo de maneira mais clara para que pudéssemos entender. Então, tem espírito que são espíritos de homens que estavam aqui conosco. E muitos lá, brincalhões, muitos lá, sérios, muitos lá, cada um na sua característica, conforme o que levaram daqui. O aprendizado daqui. E tudo isso vai nos abrindo a visão, né, Vicente? E começou a trazer um sentido para a existência. Que muitas vezes, né, muitos podem se perguntar: qual é o sentido de estabelecer afetos? Qual é o sentido de investir no conhecimento? Qual é o sentido de fazer a caridade, ajudar o próximo? Isso vai acabar logo ali. Por que esse investimento todo? Né? E aí, acho que no Evangelho, no livro O Céu e o Inferno, traz a questão da vida futura, né? Essa confiança no porvir, né? Na continuação. E isso, ele dá um sentido, né? A tudo aquilo que a gente vive hoje. E não vai ficar perdido.
né? Vai haver uma continuação, isso vai se aprimorar, tudo vai se aprimorando. Então, quando a gente passa a ter uma visão disso, o comportamento muda, os pensamentos tendem a mudar, os nossos sentimentos muita coisa muda. Então, essa fé na vida futura, quando Kardec, né, vamos dizer assim, ele clareou, né, ele trouxe um sentido, né, para a nossa existência aqui, que é diferente de alguém que de repente pode achar que todo ali pode acabar e pronto. Aliás, essa visão da vida futura, para mim, é o que faz toda a diferença. Toda a diferença. O apego, o materialismo. Tá? Para quem acha que a vida é do berço ao túmulo, tá? Todos os meios justificam os fins. Porque vai terminar logo ali adiante. Mas para quem tem a certeza de que nós já carregamos uma bagagem pretérita e vamos continuar vivendo, porque somos imortais, viajores da eternidade, é o que diz o Victor Hugo há pouco. Eu me atrapalhei porque busquei a palavra aqui e a memória não me favoreceu naquele instante. Viajores da eternidade é o que diz o Victor Hugo. Por isso estamos indo e vindo, somos eternos. Somos viajores permanentes nesse ir e vir no nosso processo da imortalidade. E em cada existência, deixamos marcas e levamos os nossos ensinamentos. Ou não. Esse aspecto esclarecedor e consolador da doutrina espírita em relação ao tema morte, ele está... não é pretensão nossa, né? Mas realmente ele dá esse conforto, dá explicações claras. Na questão 936, né, do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz um comentário em relação à morte, principalmente a questão de perda de entes queridos, né? Que eu acho que todos que estão também hoje nos assistindo também se preocupam com essa questão, né? Eu acho que nós podemos aprofundar no segundo bloco, né? Ele faz um exemplo, a espiritualidade traz um exemplo muito, muito interessante, muito simples e muito claro. Se você está preso, né, e o seu companheiro ou a sua companheira de cela é uma pessoa legal, uma pessoa que lhe ajuda, e ela é convidada a deixar a cela, será que você precisa ficar revoltado ou triste? O tempo dela na cela acabou. Então, de certa forma, parece até um egoísmo, né? Nós, poxa vida, agora fiquei sem o meu companheiro, a minha companheira, mas o tempo dela aqui na Terra se esgotou. E nós deveríamos ficar felizes, porque ela se libertou, né? Então, esse tipo de explicação que a literatura espírita traz, o Livro dos Espíritos traz, é muito esclarecedora. São simples, mas são claras. E nos mostra que os nossos apegos aqui atrapalham, né? Atrapalham, inclusive, até os nossos entes queridos, muitas vezes, né? Não é por mal, eu sei, nós estamos encarnados, temos sentimentos, né? Mas eu acho que nós podemos fazer algumas coisas para ajudá-los também nesse processo. Sem dúvida, sem dúvida. E dentro do exemplo da cela, né? Porque às vezes a vida precisa ser uma penitenciária, tem também o exemplo da escola e tem o exemplo do hospital. Né? E eles se encaixam exatamente no que o Brandão acabou de colocar. É bem isso. Porque esses afastamentos que nós sofremos sempre nos deixam saudade. Seja nesse plano e principalmente quando é uma passagem desse para o outro plano. Mesmo tendo a consciência de que a morte não termina com a vida, mas é evidente, nós sempre vamos sentir saudades pela ausência. Agora e depois, nas nossas relações com quem já passou, né, pela nossa vida, nesse momento em que nós estamos também aqui, aprendendo, ou buscando cura, ou expiando, né, que é uma espécie assim de um olhar para trás, né, de recuperação, né, de limpeza de erros que nós praticamos. Mas tem muito mais, né? Tem muito mais. Esse é um tema que não se esgota aqui. Nós vamos fazer um intervalo, que é rápido, e já voltaremos tratando do fenômeno morte, a visão espírita
sobre a morte. O Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência, educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja. Postos DSL Santa Lúcia, agora com 7 endereços em Santa Maria. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. O Despertar Espírita está de volta, sempre tratando de assuntos que a doutrina nos oportuniza e sempre nesta busca de avançar no conhecimento e nas respostas, porque as perguntas são muitas. As respostas precisam ser cada vez mais buscadas. E é para isso que nós estamos aqui, para tratar de alguns assuntos, né, com a consciência de que não vamos esgotar nenhum assunto pela sua profundidade e pela possibilidade de que cada ouvinte, de que cada telespectador, de que cada internauta faça também, né, as suas buscas de acordo com as suas convicções e com as suas necessidades. O Raul Teixeira, em uma das suas palestras, né, e das tantas que faz, e das tantas que eu já assisti, ele fala muito, né, no reencontro que um dia teremos com os nossos entes queridos. Qual é a garantia que a doutrina nos dá de que teremos esse reencontro? E qual é a expectativa desse reencontro? Eu tive uma experiência, entre tantas experiências que a gente tem na casa espírita, né, e numa mesa mediúnica, e eu até sugiro que a gente volte aqui para falar sobre o que acontece na casa espírita, né? E numa experiência onde o médium estava trazendo uma mensagem de um ente querido, de um ser que tinha desencarnado, inclusive era uma pessoa que trabalhava na área de saúde, e essa mensagem, ela disse o seguinte, me chamou muito a atenção isso, ela me disse o seguinte: eu estava aí na Terra numa correria, eu trabalhava, tinha que correr para casa, né, eu resolvia problemas e voltava para casa, e ela disse assim: agora aqui eu estou calma porque eu estou em casa.
Olha só. Né? Eu estou na minha casa. Então, realmente, o retorno, o desencarne é uma volta para casa. Né? Então, nesse sentido também consolador, esclarecedor que a doutrina espírita nos traz essas explicações. Então, podemos hoje debater um pouquinho sobre isso também. Inclusive, eu lanço aqui uma pergunta, né? Como podemos auxiliar os nossos entes queridos? Será que nós podemos atrapalhar também? Aí está a boa pergunta. Márcia Diógenes, como é que esta relação dos que estão aqui com os que já voltaram antes? Quando você fez essa pergunta aí, qual a garantia que o Espiritismo dá que eu vou reencontrar meu ente querido, eu já fiquei de butuca, né? Uma pergunta capciosa. O Espiritismo não garante nada, né? O Espiritismo apenas desvenda o véu e explica os fatos. Vai acontecer, a vida é eterna, isso acontece. Agora, o momento que vai dar esse reencontro com um familiar daqui, vou desencarnar, vou encontrar minha avó. Sim. O Espiritismo me garantiu que isso ia acontecer. E eu chego lá, eu não encontro minha avó. E pode acontecer de eu não encontrar minha avó. Minha avó já pode ter reencarnado. Minha avó já pode estar num momento evolutivo um pouco mais avançado, que está numa tarefa importante naquele instante em que eu retornei. Minha avó talvez esteja me auxiliando de alguma forma e eu não consigo perceber pela vibração em que eu me encontro. E talvez para mim as coisas do lado de lá não sejam exatamente aquela da forma como eu imaginei. E aí vem a frustração e a decepção. Mas como? Aí daqui a pouco, que nem no trabalho mediúnico acontece, cadê meu terreninho que eu comprei? Né? E vem o espírito questionar, onde é que está meu terreno que eu comprei? Vem cobrar daquela agremiação religiosa onde ela estava vinculada a compreensão inadequada de algumas coisas. Né? Então, realmente, o Espiritismo, ele nos possibilita a visão de um caminho. A continuidade da vida é um fato. Vamos reencontrar nossos amores? Sim, com certeza. Agora, o momento disso depende. Como isso vai se dar? Depende. É a melhor resposta do Espiritismo, depende. Porque eu tenho que avaliar subjetivamente um indivíduo, individualmente uma alma, o quanto ela está conectada com esse processo, né? Vou encontrar esses amores que estarão me acolhendo, talvez não encontre presencialmente naquele instante, mas o sinta em vibração naquela hora. E alguns estarão ali me recebendo mesmo, minha avó já está aqui, já estou vendo ela. Bom, então está se aproximando do momento, talvez, está afinando esse laço, está espaçando. Aliás, uma grande estudiosa, psicóloga, Sueli Caldas Schubert, que já desencarnou há alguns anos, ela tem um questionamento que eu acho muito importante. Ela disse assim: nós espíritas temos a mania de querer responder tudo com o pouco que nós sabemos. Agora, claro, algumas certezas nós podemos ter no desencarne, porque ninguém vai ficar desamparado. E quanto melhor nós estivermos, né? Quanto melhor nós estivermos, ou seja, pacificados, ou quanto maior a nossa elevação moral, mais facilidade os espíritos vão ter para nos auxiliar. Uma pergunta que também me ocorre agora, tá? Quem mais pode influenciar quem? As almas encarnadas, e aqui às vezes a gente tem falado em almas, tem falado em espírito, tá? Porque Kardec faz uma distinção. Quando a gente recebe o corpo e o nosso espírito, né, fica restrito ao espaço desse corpo físico, ele diz que aí nós somos alma. Tem uma questão, parece que é 134, né, do livro dos Espíritas. É uma diferenciação. Ele faz isso, diferenciação. Então, e a gente vai pegando, né, esse hábito, essa rotina. Então, às vezes a gente quando fala em alma, é o espírito encarnado. Mas alma e espírito são a mesma coisa. E quando a alma se liberta, então nós consideramos espíritos. Mas, enfim, para retomar a pergunta. Quem mais pode influir ou influenciar quem? Né? Quem está aqui encarnado ou quem está no mundo espiritual? Influência maior daqui para lá ou de lá para cá? Esta é a pergunta. Diógenes. Pois é, como a Márcia falou, tudo é muito relativo. Assim, na verdade, às vezes a gente estudando a doutrina, a gente acaba... né, percebendo que existem 4 tipos de obsessão, né? Que normalmente as pessoas entendem que a obsessão, ou seja, a influência
é sempre de um espírito desencarnado para um encarnado, né? Ah, está sendo influenciado, e até algumas pessoas dizem, qualquer comportamento que ela tem errado, ela diz, é porque eu estou obsediado, eu estou sofrendo influência de algum espírito ruim, brincalhão, alguma coisa assim. Então, às vezes até se utilizam disso para tirar a própria culpa, né? Mas o que acontece? Terceirizar a culpa. Terceirizar a culpa, verdade. O que acontece? Existe o que mais a gente ouve, né? Que é a obsessão do desencarnado pro encarnado, né? Existe a obsessão do encarnado pro desencarnado, existe a obsessão de desencarnado para desencarnado, existe lá também entre eles, e existe aqui, de encarnado para encarnado, e a auto-obsessão, que é quando eu mesmo, né, me obsedio, eu mesmo me perturbo. Assim, a obsessão que vem do desencarnado para o encarnado, isso é claro, né, que acontece, mas sempre vai depender da nossa frequência vibratória, né? Nós não somos reféns, né? Nós temos a capacidade da gente elevar os nossos pensamentos, né? Trabalhar os nossos pensamentos e ficarmos de alguma forma imune a obsessões negativas, né? A essas influências negativas. A questão do encarnado para o desencarnado, acontece o seguinte, é que quando um ente querido desencarna, não se rompe os sentimentos, não se rompe os afetos. E eu posso continuar pensando no meu ente querido, eu posso continuar não aceitando, eu vou no quarto dele, mexo nas roupas, chamo ele, converso com ele, choro, né? E aquela aflição, por exemplo, pegar um exemplo específico, a aflição da mãe ali, né? É uma dor imensa, né? O ente que partiu, ele pode sentir isso, né? Ele pode receber essa angústia da mãe e ele ter dificuldades de se afastar ou de seguir o seu caminho, porque ele também tem afetos pela mãe, ele também tem sentimentos pela mãe, ele também fica preocupado, né? Então isso pode acontecer do filho para a mãe, né? Porque ele não quer se afastar, e a mãe para o filho. Então o recomendado é que, às vezes difícil, mas é o que nós temos a dizer, que quando um ente querido parte, né? A gente, é natural, e é importante dizer isso, que o luto é natural, tá? É importante que se diga isso, não tá nada de errado quando diz o espírito chora, espírito, né? Não, o espírita, né? A dor é legítima, a angústia é legítima, porque é uma engrenagem que saiu do teu organismo psíquico e fica aquele vazio, e o organismo todo se descompensa. Até se regenerar, voltar ao equilíbrio, dói, machuca, sente aquela falta, né? Mas é sempre importante entender, né, através do autoconhecimento, através do conhecimento da espiritualidade, né, que esse espírito que partiu, ele vai seguir um outro caminho, uma outra jornada, e que eu preciso compreender isso, e até mesmo usando da oração, né, pedindo o auxílio a esse espírito que partiu, que ele possa ser bem encaminhado, que ele possa ser bem orientado, né, para que essa conexão muitas vezes não seja deletéria, não seja ruim. Então nós podemos fazer esse trabalho também de evitar, né, chamar, lamentar, porque isso também vai prejudicar, né? A revolta, se revoltar com Deus, e isso vai prejudicar aquele que partiu também pelos laços de afinidade, pelos os laços de pensamento também, né? É importante porque muitas pessoas buscam, né, após o desencarne do ente querido, um contato. E o Espiritismo tem feito muitos contatos. O exemplo maior é o nosso querido Chico Xavier, né, que as suas cartas psicografadas para as mães, né, inclusive tem o filme, né, das mães de Chico, né. Então a comunicação mediúnica, ela pode acontecer, mas é importante a gente lembrar que o telefone toca de lá para cá. Ou seja, aquele filho, aquela filha, aquele amigo que desencarnou, ele precisa estar em condições para transmitir uma mensagem, né? Ele precisa estar pronto para transmitir uma mensagem que seja confortadora, esclarecedora, né? E aquelas pessoas que vão receber também,
né? Agora, não é fácil encontrar muitas vezes, assim como nós procuramos, vamos dizer, um contato com desencarnados, eles também buscam muitas vezes contato conosco, mas é preciso encontrar um médium, uma médium que tenha realmente sintonia para transmitir essa mensagem. Não é algo muito simples, não é algo muito fácil, né? Mas também o Espiritismo nos explica, na questão 402, por exemplo, o comentário do nosso encontro com os nossos entes queridos através dos sonhos. Né? Então isso é importante, porque quando nós dormimos, né, nós nos libertamos do corpo físico, nós temos, claro, muitos tipos de sonhos fisiológicos, mentais do dia a dia, mas temos sonhos espirituais. E esses sonhos, esses encontros são muito significativos. Às vezes nós até não lembramos bem, né, porque nós estamos muitas vezes com preocupações e tudo, mas quando se amanhece com uma sensação, às vezes, de paz, uma sensação de conforto, e muitas vezes foi nos dada uma mensagem também, foi propiciado um encontro através dos sonhos. E como Diógenes disse, através da oração, da prece, né, da lembrança dos bons momentos que foram vividos, né, porque esses também não morrem jamais, né? Então nós podemos, assim, aliviar a dor e seguir o nosso caminho, seguindo em frente sempre. E tem uma pergunta, posso fazer? Sim. A melhora da última hora. A melhora da morte, né? A melhora da última hora, né? Por que será que isso acontece? É uma pergunta, antes de falar uma pergunta, vou lá uma pergunta. Sim. Porque, bom, dentro dessa pergunta eu englobaria outra questão. Outra que é preferível para desencarnar um curso longo de uma doença longa ou uma morte súbita? Uma pergunta da outra. Para usar a expressão da Márcia. Deixa tudo para Márcia agora. Deixa tudo para Márcia. Pois é. Aqui nós fizemos perguntas de improviso. Né? Isso é importante. Exatamente. Nós vamos aprendendo, nós vamos... parte, como se estivéssemos numa mesa de estudos, né? Porque numa mesa de estudos o que a gente mais levanta são dúvidas, né? Sim. Por isso estudos. E aí vamos partilhando também as nossas dúvidas, né? Márcia, tu gostaria de responder? Pois é, tem um médico, Marcelo Henrique Feitosa, do Hospital de Campo Grande, e ele trata essa questão da melhora da morte na medicina, falando de ciência, né? Como se fosse um fenômeno químico. É aquele momento em que o indivíduo teria a necessidade de um revigor, o corpo pedindo pela vida. E há um processo químico que se estabelece e eles percebem, ele em estudos, acompanhando muitos pacientes até o final da etapa ali, da cessação da vida orgânica, ele disse que avaliou isso muitas vezes e ele fez um estudo sobre isso. E ele trabalhou essa questão nesse sentido, mas trazendo a abordagem de que não se consegue explicar exatamente o porquê isso acontece. O porquê de o corpo reagir daquela maneira, não se tem uma explicação clara, mas a medicina entende como um fenômeno químico que acontece, que realmente acontece, já foi constatado em vários pacientes, e eles lidam com isso com naturalidade dentro da medicina, que é o corpo querendo voltar à vida de alguma forma, e eles registram ali pressão arterial melhora, a pessoa se estabiliza, mas quando isso acontece muito rapidamente, logo que a administração da medicação acontece, eles percebem que não vai resistir. Porque há um processo natural de evolução para o quadro clínico. Há um tempo de melhora. E quando aquilo acontece de maneira súbita, os médicos já ficam meio precavidos e já iniciam uma abordagem diferente com a família de preparação também, né? Por conta disso. Mas a espiritualidade nos explica de uma outra forma também, que é justamente aquele ponto de interrogação que a medicina nos traz, o porquê disso acontecer ou não. Aí vem a luz do Espiritismo nos proporcionar o esclarecimento quanto a isso, né? Nos trazendo justamente essa questão, que é um momento de a família também se desligar um pouquinho de todo aquele contato. Ser avisada. E tudo aquilo que vocês já trouxeram aqui, que o Diógenes falou muito bem, o Brandão também, você, com relação à questão, Vicente, de você conseguir emocionalmente se distanciar daquele liame de ligação com o paciente, certo, que muito mais atravanca aqui, aquela lamentação, aquela lamúria, meu filho, fica envolvido com aquelas coisas, aquele apego, a palavra que você utilizou no início da abordagem, apego, que é o que nos impede de desvendar além, de perceber além. Porque quando eu consigo me desapegar, eu percebo que aquele amor
precisa seguir com liberdade, né? Deixando liberado da cela, para que parta. Eu percebo que eu posso fazer caridade doando as coisas que ele não vai precisar mais, eu não preciso ficar retendo aquilo dentro do quarto, às vezes por anos, né? Eu consigo ver a vida que continua, o fluxo acontece de forma natural. É como a gente lida com isso que acaba dificultando todas as questões, né? Teve um caso que eu vivenciei, que o ente querido estava em situação bem complicada no hospital, estava entubado e estava sofrendo ali aquele processo num acidente. E uma das pessoas que estavam ali propôs a gente fazer uma oração, as pessoas que estavam ali fazer uma oração para que ele se libertasse daquele sofrimento. Só que uma delas estava pensando, nós vamos fazer essa oração para ele se libertar, mas para ele sair do hospital e voltar para nós. Sim. Só que após aquela oração, ele desencarnou. Aqueles que tinham conhecimento da doutrina, né, de alguma forma, né, conseguiu, ele saiu dessa situação, mas a outra pessoa, não. Mas como assim? Se a gente pediu para ele se libertar dessa dúvida, vocês levam ele e se revoltou com Deus. Deu interesse. Que é compreensível, não é uma crítica, porque a dor faz assim mesmo, né? Nunca diga nunca. Aquela questão da revolta, né? Mas, claro, que depois ela foi entendendo, foi estabelecendo, né, a compreensão. Mas interessante, né? Para mim, eu quero que fique aqui. Mas só que ele se libertou, sim, né? A gente perde de um jeito, Deus responde de outro. Responde de outro, nem sempre. Às vezes a gente tem o que a gente precisa, não o que a gente quer. Exato. Bom, só para tentar também conversar sobre essa questão das doenças de longo curso, normalmente elas ajudam, né? Normalmente elas auxiliam, sim. Porque há uma preparação tanto daquele ser que vai desencarnar, como da própria família, né? Embora seja dolorido, mas esse curso mais longo normalmente facilita uma preparação. O que não quer dizer que uma pessoa que desencarne de morte súbita, assim, um acidente, um ataque cardíaco, ela vai sofrer tanto, mas vai depender aí, então, do preparo desse espírito, né? De tudo, da sua bagagem, né? Do seu conhecimento, claro, também, mas principalmente da sua bagagem, do seu desapego, né? Como nós falamos aqui, essa palavra aqui bem significante, para que ele possa ser atendido. Mas, normalmente, o processo de desencarne, nesses casos, ele é um pouco mais demorado, né? Um pouco mais demorado, principalmente sendo jovens, né? Mas, como digo, não existe nenhuma afirmação, tudo pode ser mudado, né? Não é um regramento fixo. Não engessa. Não é um conjunto, não é engessado. Não é um conjunto de leis. É assim, né? Essa é a primeira questão, essa é a segunda, esse é o terceiro artigo. Não. Existem orientações, experiências, vivências, mas tudo sempre vai depender das nossas escolhas, porque as nossas escolhas vão apontar os nossos caminhos, e os nossos caminhos poderão ser evolutivos ou não. Nós podemos alcançar um grande progresso material e ficarmos ainda carregando um atraso moral, um atraso espiritual, que é a questão também do ter e do ser, do ter, do ser e do conhecer, que é outra distinção que também, por vezes, se faz pela necessidade da busca, da compreensão do sentido da vida. E existe um ditado popular, né, que normalmente a gente escuta, que a única coisa certa nessa vida é a morte. É verdade. E o Espiritismo desmente isso. A única coisa certa é que a morte não existe, né? Então é por isso que nós estamos aqui hoje trazendo esse assunto à tona, para que a gente possa debater. E eu gostaria de aproveitar aqui e dar um telefone para aquelas pessoas que queiram fazer alguma pergunta, sugerir temas, né? O telefone 99971 2827. Que queiram sugerir para nós. Repita. 99971 2827. 9971 2827. Através de mensagens, né? Através de alguns questionamentos, mas que elas procurem sempre se identificar e dizer de onde são. Isso. Que é para nós também nos situarmos aqui. Tá certo. O Espírito Miramês faz um comentário a propósito da questão 959, né? 959 do Livro dos Espíritos.
E não é que eu saiba todas as questões e nós não sabemos. Mas, vez por outra, a gente E examina outra um a tema, gente, né? E aí guarda essas Guarda. referências. As 1019, não. As 1019, não. E como eu estou examinando um tema que me foi sugerido e tenho feito algumas exposições sobre esse tema, o tema é do nada à vida futura. Do nada está na questão 958, vida futura na questão 959. Então, o espírito Miramês, um comentário a respeito da questão 959, vida futura, diz que o maior medo que se tem da morte é pelo desconhecimento da vida futura. Pelo desconhecimento da vida futura. Então, é tudo aquilo que a gente já disse. O espírita sofre, chora, sente saudade, tem dificuldades, muitas vezes, de conviver com determinadas provações, mas mantém sempre a certeza de que a morte não é o fim. E de que o nosso destino não é encerrar o nosso ciclo aos 2 anos de vida, aos 30 anos, aos 35 anos. Não é nós passarmos por esse momento e continuarmos vivendo. O nosso destino é a perfeição. Tudo mais são oportunidades de aprendizado. Por isso que às vezes eu também ouço, mas fulano viveu tantos anos, que bom se aproveitou bem. Se aproveitar para aprender, ótimo, porque uma coisa é viver tanto tempo, é ser longevo. Outra coisa é aproveitar esse caminho, essa temporada, esse período para buscar a felicidade. Esta é a grande oportunidade que nós recebemos. Por isso, né, na questão 958, Kardec pergunta... Acho que tu sabe todas. Não sei. Essas duas agora. Sabe que eu conferi aqui. Sabe que eu conferi. Porque instintivamente... há uma negação com relação ao nada. E aí a espiritualidade responde para Kardec, porque o nada não existe. Não existe o nada. Não produz nada? Não, do nada não sai nada. Não se produz nada. Não existe sequer espaço vazio, e isso aí é comprovado pela própria ciência. Então, quando a ciência se debruça em buscar novas informações no universo, é porque ela sabe que existem espaços vazios, mas não existe o nada. Mas é engraçado que, te ouvindo falar agora, se a gente parar para pensar, vamos pensar assim, se a gente acha que a morte é o fim de tudo, a vida fica muito insignificante. Fica muito insignificante. A vida chega a ser estúpida. Porque às vezes alguém está no auge da vida, está produzindo, né, cheio de afetos ali, né, pessoas que ele gosta, de repente desmaia, bate com a cabeça no canto de meio-fio, acabou. De uma maneira simples. E outros demoram um tempão, às vezes, né, com toda uma rotina de hospital, exame, correria e aquele sofrimento na família, depois de anos a pessoa desencarna. Por que às vezes, né, os tipos de desencarne às vezes variam muito? Para mostrar que, de alguma forma, a vida não é assim, né? A vida tem um significado muito maior, ela não pode se esvair do nada, né? Seria uma coisa muito... Não dá para entender, assim, não perde o significado. Né? Eu gostaria de fazer um pequeno relato aqui. Eu trabalhei muitos anos, ainda trabalho no atendimento fraterno da Casa Espírita, e há 10 anos atrás eu recebi uma menina de 15 anos que ela estava em estado terminal de leucemia, uma leucemia aguda, e ela chegou no atendimento fraterno trazida pelos pais, né? E foi um caso que me emocionou bastante, porque os pais queriam ficar com ela. Ela disse, não, vocês esperem lá, deixa eu conversar. Que idade ela tinha? 15 anos. 15 anos. E aí ela me disse assim, eu vim aqui, não foi por mim, porque eu estou preparada. Nossa. Eu sei exatamente que chegou o meu momento. Eu quero que consiga falar com os meus pais e consiga explicar isso para eles. E aí ela me deu o telefone dos pais para que eu ligasse 30 dias depois do óbito para que eu pudesse consolar os pais. Então, assim, estar preparado para o desencarne não depende da idade, não é algo cronológico, é um espírito que traz uma bagagem também, né, e se prepara, já vem preparado também para esse momento, né? Por isso é importante, né, que nós buscarmos o esclarecimento, e a doutrina espírita nos proporciona isso.
Muito bem, acho que temos 1 minuto, né? Esse é o nosso tempo, então. Alguma observação, alguma consideração que não tenha sido feita dentro desse tema? Bom, que não tem fim, né? Nós estamos falando em imortalidade, em eternidade. Esse é um tema que não tem fim, com certeza vai voltar em muitas outras ocasiões. Um breve comentário no capítulo 21, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, fala das mortes prematuras, né? Uhum. E aí fala sobre as mortes de crianças, e isso certamente deve revoltar muito os pais, né? Imagina uma criança com 5, 6 anos partir, né? O que fez uma criança para merecer isso, né? E aí os espíritos vão nos dizer que não é pelo mal, não é por fazer mal aos pais ou querer prejudicar. Não existe castigo, né? Não existe castigo, os pais foram castigados, ou essa criança não mereceu viver. Muitas vezes, Deus sempre sabe o que faz. Ele sempre sabe o que faz. Para tudo existe um sentido. Não é disso que a gente está falando aqui? Para tudo existe um sentido. Às vezes que seja difícil de compreender no momento, mas a poeira vai baixando, e através do conhecimento, do autoconhecimento, a gente vai... As conexões vão se fazendo. Mas o que acontece? Às vezes esse espírito partiu tão cedo por um mérito dele. Ele não precisava, ou às vezes ele veio só para completar, né, uma necessidade de vida passada e pronto. A missão dele foi cumprida. A caminhada é individual, né? Claro, Apesar cada de ele estar um no tem grupo seu familiar, tempo. é a vida Cada um dele. tem seu tempo. Então, assim, não foi castigo, não foi algo ruim, uma maldade de Deus, né? Ele precisou, fez parte do processo dele partir naquele momento, né? E muitas vezes é até bom, porque ele não precisou passar pela velhice, ele não precisou passar, não que a velhice seja ruim, né? Mas ele não precisou passar por aquelas vicissitudes todas, né, do processo reencarnatório. Se libertou. Aliás, uma vida aqui na Terra de 80, 90 anos não passa de um flash na eternidade. Então, chegamos ao final, né, do nosso tempo, longe de esgotarmos isso, nem pensar, muito menos até do que isso, mas entendemos, penso que todos nós entendemos, né, que o assunto foi tratado dentro do alcance dos nossos conhecimentos e daquilo que cada um de nós entendeu trazer para esse momento. E do tempo, né? E, sim, tudo dentro do tempo, né? Aquilo, como colocaram, outro dia eu já usei esse exemplo, toda a energia que nós carregamos, todas as nossas vibrações dentro de um corpo carnal. É um processo extremamente difícil. E trazer esse tema dentro desse espaço também. Não se pode ter a pretensão de ter respondido todas as perguntas. Agora, eu pelo menos quero, para encerrar, né, dividir com vocês a sensação que eu saio desse programa, desse encontro, de que a grande pergunta, mais uma vez, foi respondida com a maior clareza possível. A morte não existe. Só a vida. Só a vida. E Nós somos seres imortais, eternos. Precisamos, isto sim, aprender. Despertar Espírita fica por aqui, tratando hoje de um tema importante, como todos os que já foram e serão tratados, e sempre nos colocando à disposição dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Continuemos juntos nesta caminhada que é pessoal, que é individual, mas que também é coletiva. Até o próximo encontro no nosso Despertar Espírita. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.